Você é muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe e que o Senhor Jesus te recompense por essa caminhada que você está fazendo juntamente conosco. Não se esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito. Se quiser receber as nossas notificações, ative o sininho, faça seu comentário, dá o seu like e compartilhe. E nós vamos a mais um estudo, onde a Bíblia nos mostra sobre crise, mas a crise na sua origem desde Gênesis, logo após a vinheta. Existem muitos tipos de crises, existem diversos tipos, e nós vamos entender o seu início. E quanto mais nos aproximamos da vinda de Cristo, pode ter certeza, maior será o nível, maior será o número delas. Lembre-se, nós temos um adversário, mas vamos ao tema de hoje. Crise, como consequência do pecado, a história bíblica sobre a crise. A pedido, eu estou fazendo esse estudo, então vamos lá. O nosso texto base está em Jeremias capítulo 7, verso 24. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. A crise, ela é interessante. Nós precisamos olhar desde o começo para entendermos a função dela na nossa vida, porque olha, se nós tivermos um olhar até espiritual para as crises, nós passamos por ela, dando glória a Deus. O que significa a crise? É um desequilíbrio. Mas é um desequilíbrio que pode ser em todos os sentidos. Físico, financeiro, crise nos relacionamentos e diversos tipos de crise. Mas quando Deus criou o mundo, Deus fez um mundo tão perfeito. Vamos ver, Gênesis 1 e 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Nós vimos que quando Deus vai fazendo, Ele vai olhando o que Ele fez. E Ele vê que é muito bom. Então, quando Deus fez tudo perfeito. Mas o pecado veio, e com o pecado, as consequências. Vamos ver que Deus trata um por um, porque Deus não é injusto. Vamos ver com a mulher, Gênesis 3 e 16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para com o teu marido, e ele te dominará, e o teu marido te dominará. Não é o teu desejo que você deve deixar te dominar, não. Então essa foi a consequência por Eva ter pecado, desobedecido a Deus. E Adão, você acha que ele ficou impune? Ficou não. Gênesis 3, 17 a 19, que diz assim. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então nós vemos que teve a consequência para a mulher, teve a consequência para o homem, e agora nós vamos ver a consequência para a criação. Nós lemos no versículo anterior falando sobre a terra. Vamos ver a criação, Romanos 8 e 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E a Bíblia fala que a criação espera essa libertação, né? E isso vai acontecer num outro momento, após a vinda do Senhor Jesus. Mas o principal que nós vemos teve as consequências, mas eu acho assim, a mais triste é a separação entre Deus e o homem. Isaías 59, 2. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhes dará ouvidos. Quando o pecado veio, o pecado ele atingiu todos os âmbitos na esfera humana. Ele atingiu todas as partes e a gente vê essa separação entre Deus e o homem. 1 João 5,19, o finalzinho diz assim, e o mundo todo está sob o poder do maligno. Então é quando a gente entende, Deus ele é justo,
mas tudo tem a sua consequência, é a lei da semeadura. É a consequência, ação e reação, e nós vimos que isso afeta tudo. Quando nós vemos em Gênesis, nós vemos que lá mesmo houve, naquele momento que Deus chama Adão e conversa com Adão e fala com Adão, lá instaura a primeira crise. A primeira crise em Gênesis 3:12. Olha que tremendo, para você entender. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então nós vemos esse jogo de responsabilidade. A crise no relacionamento conjugal e também no relacionamento com Deus. Por quê? Porque Adão, ele joga a culpa em Eva e logo ele joga a culpa em Deus. Ainda mais, né? Adão não assumiu o seu erro e ele joga sim a culpa tanto na mulher como em Deus. Então a gente vê que aí já houve um desequilíbrio. Vamos ver a segunda crise ainda em família? Gênesis 4:8. E falou Caim ao seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Nós vemos aí essa segunda crise em família chamada de fratricídio, ou seja, irmão matou irmão. É uma crise familiar. Era algo que não deveria acontecer, mas com o pecado as coisas foram se deteriorando e veio a crise social. A crise social é essa crise de relacionamento, onde a gente vê vingança, a gente vê intolerância e a gente vê violência. Logo, Gênesis já fala sobre isso, Gênesis 4:23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, olha a intolerância, e um jovem por me pisar. Então a gente vê a violência, vê a vingança e vê a intolerância. Hoje é diferente? Não é diferente. E aí a gente vai no que eu acho mais grave, que é justamente no relacionamento do homem com Deus. O ser humano foi ficando cada vez mais longe de Deus. Uma desobediência de livre, espontânea vontade, uma desobediência assumida. Gênesis 11:4. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque no céu, se façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Deus tinha dado uma ordem. Os homens, eles iriam viver perto e eles iriam se espalhar. Para quê? Para encher a terra. E aí, quando chega nessa parte, nós vamos fazer uma torre, essa torre vai ser para a gente como sinal e nós vamos ficar todos perto. Então, eles desobedeciam assim, de livre e espontânea vontade. O homem, ele queria se colocar no lugar de Deus, ele queria contradizer a ordem de Deus, ele queria, na verdade, ser o próprio Deus e ter até mais poder que Deus. Então, nós vemos o porquê da crise ser instaurada, da crise nos atingir até hoje, né? E vai ficando pior, como eu já disse. Isaías 1:4 diz assim: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. O homem, ele ia cada vez se envolvendo mais no pecado. O homem não queria saber de Deus. O homem, ele queria simplesmente fazer tudo que abominasse a Deus, tudo que desagradasse a Deus. E a gente vê, nos dias de hoje é diferente? Infelizmente não. Vamos ainda falar um pouquinho. Crise nos dias de Noé. A maldade no tempo de Noé. Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. E a gente vê que Deus, ele trata o homem. Deus, ele traz o dilúvio e como assim, da família de Noé surge, mas não adianta, porque era o pecado que estava na terra e o pecado, ele nos atinge. Vamos ler então Gênesis 9:20-22, que diz assim: e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Presta atenção, no meio da tenda dele. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos lá no lado de fora. Então vamos imaginar assim. Primeiro, Noé planta a vinha,
aí ele colhe, aí ele faz o vinho, ele se embebeda, ele, se despe, e o filho dele mais novo vai lá. Quando o filho dele o vê daquele jeito, ao invés do filho, dar meia volta e ir embora, não, o filho dele vai e fala para os irmãos. E a Bíblia nos mostra que Noé ficou muito irado com ele, porque Noé se sentiu desonrado, e por que não dizer até mesmo rejeitado. E a sociedade, ela foi ficando cada vez mais depravada, e a gente vê a crise na época de Noé, depois do dilúvio. Olha para você ver como as coisas acontecem. E tudo que a sociedade podia fazer para desagradar a Deus, a sociedade fazia. E Deus advertia, Deus falava, mas eles não se voltavam para o Criador. Eu quero deixar para você, Levítico, capítulo 18 de Levítico, nos mostra como pecado abomina a Deus. Mas os pecados ainda que Deus faz, que Deus trata, que Deus fala um por um, está lá em Levítico capítulo 18. É interessante você ver, sabe por quê? Porque o que é, o que não é, e o que é pecado, vai ser pecado e sempre será pecado. E a gente vê assim, lá em Levítico nos mostra justamente os pecados que a sociedade antiga fazia e que não é diferente da sociedade de hoje, a atual. Nós vamos ler Levítico 18 e 13, só para a gente entender um pouquinho. 18, 3. Não farei segundo as obras da terra do Egito, olha Deus falando, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Deus, ele é um Deus santo, mas eu acho que Deus é tão tremendo, ele é tão maravilhoso, que as coisas que ele fala que não é bom nós fazermos, realmente não é bom, não somente em relação à nossa intimidade com ele, mas é sempre coisa que vai nos trazer prejuízo, tanto moral, como social e, por que não dizer, físico, E aí a gente vê que não adianta, a depravação, ela somente traria maldição ao povo, e Deus adverte o povo e o povo ignora o que Deus fala. Levítico 18 e 30. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com elas. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aí a gente olha que cuidado, que carinho, que zelo de Deus com o seu povo. Mas o povo, a sociedade, não quis seguir o que traria bênçãos para si. Eles queriam a bênção, mas não o dono da bênção. Eles não queriam saber de Deus, eles queriam andar segundo os seus desejos. Olha o que Asaf fala em Salmo 81, verso 12. Diz assim: por isso os entregueis a seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem seus intentos e desejos. Deus, ele deu essa escolha. Deus, ele fala, olha, não vai por esse caminho, mas Deus não vai impedir você de ir por esse caminho. Deus, ele fala para você, eis que eu quero te guiar, porque o que eu vou te dar é vida. Agora, há caminhos que para o homem parece bom, mas o fim desse caminho é caminho de morte. Ouça o que Deus fala contigo, porque vai te livrar de muito tormento. E Deus, ele dá essa escolha para o homem, mas Deus não poupa o homem das consequências. O que você escolhe, você vai, o que você semeia, você vai colher, Atos 14 e 16, a gente vê como Deus, ele trata. Em tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem segundo os seus próprios caminhos. Deus deixa, mas Deus, ele fala das consequências. E a consequência é justamente esse desequilíbrio. É justamente o que vai nos trazer crise. Porque o homem, querendo viver segundo o desejo do seu coração, o seu coração é insaciável. Ele é assim, ele não tem limite. Então, por mais que o homem faz, mais o homem vai querer fazer. Romanos 1 e 24 diz assim: por este motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, depois eu já vou comentar, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. E se a gente for olhar em dicionários sobre patologias sexuais, vocês vão ver que são intermináveis. O homem, ou se hoje ele faz A, amanhã ele quer fazer B. Se amanhã ele faz B, ele vai querer fazer C. Ele é insaciável. Mas nós vamos ver que na época de Jesus estando aqui na terra, também houve crise. Houve crise entre os fariseus. E nós vamos entender Lucas 16, 14 e 15, que nos diz assim:
E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele, zombavam de Jesus e disse-lhes: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então o homem, ele é insaciável, e os fariseus, eles estavam querendo mais o prazer, o status, o financeiro, o ser admirado do que o próprio Deus, né? Então olha a crise, e Jesus, ele mostrou: olha o que vocês estão fazendo, isto não é bom. Mas eles nem se incomodaram, ao contrário, eles zombavam de Jesus. E é diferente hoje. Quantas vezes nós estamos falando e as pessoas olham para nós com cara de deboche? Isso quando não riem da nossa cara, na nossa cara mesmo. Você pensa que a igreja primitiva, ela também não passava por crise, não passava por momentos difíceis? 1 Coríntios 5:1, olha o que diz: geralmente se ouve que há entre vós, entre o povo da igreja, fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Opa, peraí, são coisas que cada hora parece que vai nos surpreender, mas pode ter certeza, hoje não é diferente. Nós vemos tantos e tantos escândalos, e quando eu fazia esse estudo, Deus falava para mim assim: filha, não te assustes, porque é necessário que venha escândalo, mas ai, por quem? Ai, quem é essa pessoa que está trazendo escândalo para fazer os meus pequenos, né, me abandonarem, me rejeitarem? Porque essas pessoas, elas vão arcar com as consequências dela. E não é brincadeira. A gente vê hoje, eu ainda estava ouvindo uma reportagem de pessoas ímpias falando dessas pessoas que se dizem crentes, trazendo escândalo, trazendo o quê? Crise no meio evangélico. E Jesus, ele traz esse ensinamento pra gente. Ele fala o que o agrada, e em tudo, principalmente no que diz respeito à sociedade, a minha vivência em sociedade, né? Vamos ver o ensinamento de Jesus falado por Isaías 58:6, que interessante. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? O que o Senhor quer de nós? Nós aceitamos a Ele, nós temos que estar vivendo para a glória dEle. Os mandamentos dEle é um mandamento que visa o amor a Ele, que traz o temor e o amor ao próximo, que nos ajuda no relacionamento social. As maiores crises vividas são crises relacionais, né? E Pedro ele também fala um pouco sobre crise. Atos 4:34 e 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E olha o que acontecia. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então não tinha entre os irmãos crise financeira. Mas aonde tem ser humano, tem o quê? Crise, por causa do pecado. Então é isso que é importante você entender. Hoje nós estamos vivendo esse momento. É um momento que fala de crise, é um momento de praga, só que tem uma coisa. É um momento que nós estamos olhando, são simplesmente consequências e consequências do pecado. Vamos concluindo. A crise, ela se instala devido ao quê? A consequência das atitudes pecaminosas do ser humano. Não adianta a gente falar assim: ah, mas eu não fiz nada. Porque mesmo a gente olhando, será que eu não fiz? Será que eu não podia ter clamado, pedido por misericórdia, ter intercedido? Ou eu não podia ter uma convivência melhor? Porque nós não somos muito diferentes. Mas mesmo diante das consequências, a Bíblia, ela nos ensina que para estarmos seguros, nós precisamos crer no Senhor. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos voltar a temer o Senhor. Segundo Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, porque do Senhor vem a vitória, do Senhor vem a segurança, do Senhor vem o cuidado. A crise do pecado, ela é para nos afastar de Deus. Mas aí nós aceitamos a Cristo e nós nos aproximamos de Deus. Nós
estamos em Cristo, nós estamos servindo o Senhor Todo-Poderoso e é no Senhor que nós temos esperança de dias melhores. Provérbios 15:29 diz assim: o Senhor está longe dos perversos, mas seus ouvidos estão próximos à oração dos justos. Em momento de crise, a melhor escolha é você temer o Senhor, é você buscar o Senhor, é você confiar no Senhor, pois o Senhor, Ele estará sempre te sustentando. E quando nós falamos de dias melhores, não necessariamente será aqui, mas nós sabemos que Deus tem preparado um céu de glória para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que o servem, para todos aqueles que o buscam. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus venha te ajudar a entender que a crise ela veio, mas não foi porque o Senhor trouxe, foi por consequência do pecado do ser humano. Fica com Deus até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal, Jaboque. Vamos orar, Deus te abençoe.